Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Olá a todos, bem-vindos a mais um Marketing do Futebol. Eu sou Rui Tavares e tenho o prazer de ter à conversa hoje Pedro Henriques. Pedro Henriques, que foi árbitro da primeira categoria entre 1990 e 2010, tenente-coronel do Exército, professor de nutrição, comentador desportivo, obviamente ligado mais à arbitragem, e também autor de 3 livros. O treino de tomada de decisão do árbitro, em coautoria com com Duarte Araújo, a ciência da arbitragem e o árbitro de bancada. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer estar aqui a falar consigo. Vamos aqui então aproveitar o momento para saber a sua opinião aqui sobre alguns temas relacionados entre o futebol, a arbitragem e o negócio. Vamos lá, obrigado pelo convite e com todo o gosto estar aqui a responder a estas questões, até porque, como já falámos em off, o árbitro faz parte do espetáculo desportivo e, portanto, faz todo o sentido, quando também falamos de marketing de futebol e de negócio, claro, falar naturalmente da questão da arbitragem. Exato, Pedro, vamos começar mesmo por aí. Sendo o futebol um negócio, havendo transferências de jogadores, havendo um saltitar de dirigentes do futebol português para o futebol estrangeiro. Poderemos um dia ver transferências, por assim dizer, dos árbitros portugueses para outras ligas e ficarem exclusivo numa liga espanhola ou numa liga inglesa, por exemplo, Pedro? Olha, a pergunta é extremamente interessante. Não vejo isso no horizonte dessa forma tão radical. Isto é, Portugal formar, quem diz Portugal, vamos a esse exemplo, formar os seus árbitros, eles fazerem o seu percurso, chegarem ao futebol profissional e, enquanto ainda não ativo, eventualmente saírem de Portugal para irem para Inglaterra, por hipótese, para ir fazer exclusivamente arbitragem. É lógico que pode acontecer situações pontuais, que é quando um árbitro, às vezes, muda de país e emigra por outras razões e que depois procura seguir os seus trajetos nesses países. Agora, sair como um jogador de futebol sai e vou mudar agora da Primeira Liga para uma Primeira Liga inglesa, isso é muito pouco provável, porque todas as estruturas das ligas europeias, ou façam todas as ligas europeias, a maneira como estão estruturadas não permite exatamente esse tipo de trocas, permite que os árbitros façam a sua ascensão e que tenham que, depois de fazer essa sua ascensão, chegar à primeira divisão do seu país e aí exercerem a sua atividade. O que está a acontecer, cada vez mais, e vimos agora em Portugal, existe um intercâmbio de Portugal e França, é os árbitros serem chamados às respectivas ligas de acordo com esses protocolos e com esses acordos para ir fazendo pontualmente jogos. Portugal neste momento tem um acordo com França, onde vão fazendo essa permuta, ainda de forma muito tenue. Portugal sistematicamente manda árbitros para a Grécia, para fazer grandes clássicos da Grécia, para a Arábia Saudita, portanto pontualmente, mas tudo com autorização da entidade que gera o futebol, neste caso concreto FIFA ou UEFA, conforme se trata. Portugal quando vai à Arábia Saudita tem que ser FIFA, Portugal quando vai à Grécia tem que ser a autorização da UEFA e obviamente com a anuência dos conselhos de arbitragem das respectivas federações. Portanto são protocolos, são coisas distintas, porque cada vez mais faz sentido nesta globalização este intercâmbio. Agora, aquilo que é o conceito base do jogador que sai de um clube para ir jogar para uma determinada liga diferente, nesse conceito puro e duro, numa contratação, isso não é viável e com a forma como está estruturada toda a organização das federações e dos conselhos de arbitragem, a nível da Europa, isso não vai ser possível. Agora, digamos, este intercâmbio, até porque já existe, né? Porque existem, por exemplo, jogos internacionais, a Liga Europa, a Champions League, já há essas nomeações internacionais, mas esse intercâmbio já existe, não nesse conceito puro e duro que estavas a dizer, mas neste conceito de permuta, de troca, de ir ajudar, entre aspas, cada uma dessas federações de forma pontual, mas com os respectivos consentimentos. Muito bem. Um árbitro precisa de um acompanhamento para gerir a sua carreira fora das 4 linhas? Precisa de um coach, precisa de um gestor, precisa de um empresário, como têm os jogadores? Ou seja, sim, o árbitro neste momento, sobretudo quando chega ao futebol profissional, porque há aqui 2 realidades. Há, digamos, toda a evolução, todo o percurso que o árbitro faz até chegar ao futebol profissional e depois quando se confronta com a possibilidade de estar no futebol profissional, aí as coisas mudam, não digo radicalmente, mas mudam bastante.
E aí as exigências e as necessidades do árbitro são cada vez maiores. Porquê? Porque o árbitro, quando inicia a sua carreira, é amador. Portanto, não é propriamente uma atividade normal, como um jogador que assina um contrato profissional aos 17, aos 18 anos e que sabe, a não ser que haja uma lesão, um problema qualquer grave, que vai ser profissional. Portanto, o árbitro, quando inicia a arbitragem, não vai ser profissional, vai ser árbitro de futebol, para estarmos distritais. E depois, ao longo da sua carreira, quando chega ao futebol profissional, se lá chegar, nós temos cerca de 4 mil e poucos árbitros em Portugal, e portanto, quando temos 21, estamos a falar de um universo que nem meio por cento chegam lá. Portanto, é um universo extremamente, e estou a falar de árbitros só, não estou a falar de árbitros assistentes, portanto, é um universo extremamente estrito e pequeno, portanto, se calhar não fazia sentido ser profissional a partir dos 18 anos. Portanto, porquê? Porque poderia nunca chegar ao futebol profissional e, portanto, as implicações que isso teriam financeiras eram inconfortáveis com a realidade, em Portugal e nos outros países. Mas sim, o árbitro, quando sobretudo chega ao futebol profissional, ou quando está próximo de chegar ao futebol profissional, há todo um conjunto de mais-valias que vai buscar em pessoas que o ajudam na sua formação. Hoje temos os centros de treino com preparadores físicos, não quer dizer, já há hoje árbitros a trabalharem com, vamos chamar preparadores físicos, PTs, o que quiser chamar, especificamente para a área física, com ele, única e especificamente. Já há árbitros que pedem, têm auxílio, sobretudo, coaching / psicólogo, na perspectiva de trabalhar algumas técnicas da área da psicologia que ajudam muito na tomada de decisão, na concentração, portanto, aquelas técnicas das âncoras, da visualização, da imagética. Nós, árbitros, utilizamos muito essas técnicas com o auxílio de pessoas que estão nessa área. É a questão já lá vou à parte do marketing, estou a rodear para percebermos aquilo que é a realidade e aquilo que não existe e pode vir a existir. É a questão dos fisioterapeutas. Existem acordos que normalmente as federações vão fazendo de forma a que os árbitros possam ir a determinadas clínicas, determinados fisioterapeutas, mas muitas vezes, porque o árbitro tem uma lesão muito específica, muito concreta, precisa fazer uma determinada recuperação, ou porque é muita treta de lesões, muitos dos árbitros acabam por ter um determinado auxílio de clínico, fisioterapeuta específico. Existe a questão do nutricionista, que hoje a Federação também já disponibiliza, mas muitos individualmente já têm os seus planos alimentares feitos com nutricionistas. Portanto, isto para dizer que e nós saímos mais daqui com um conjunto de pessoas em áreas diversas que os árbitros já se socorrem em termos individuais e não, quando digo individuais, porquê? Porque a Federação vai disponibilizando naquilo que são os custos, nas suas formações, digamos, para todos. Mas depois há pessoas que têm necessidades específicas e querem evoluir mais e sabem que trabalhar individualmente com alguém é diferente do que ter um que trabalha com todos. A questão do empresário ainda não se coloca, portanto, essa questão do mar não se coloca, porque todo o modelo, vamos dizer, não sei se estou a dizer o termo correto, tu és da área, já estou aqui a dizer algumas asneiras, todo o modelo de negócio, ou todo o modelo que tem a ver com o dinheiro que o árbitro ganha, neste momento é um modelo que está encaixado naquilo que é a própria federação, ou seja, tu és árbitro, tens um determinado patamar, arbitras um determinado de jogos, tens uma tabela com os valores equivalentes àquilo que vais ganhar. Inclusive, quando chegas ao futebol profissional, e vou dar sempre exemplo do futebol profissional, eles agora são, no meu tempo, podemos aqui falar de marcas, não tem mal, no meu tempo nós éramos patrocinados pela ERA, e portanto nós tínhamos na camisola a ERA, e portanto nós tínhamos direito a um valor que a ERA nos dava, que dava, digamos, ao gol total, e depois, consoante tu fosses árbitro da primeira internacional, ou árbitro com mais não sei quantos anos de primeira liga, portanto, seres árbitro assistente, ou seja, conforme aquilo que era o teu posicionamento dentro da hierarquia, recebias um X. Portanto, neste caso, por questão de publicidade, falou-se também muito dos direitos de imagem, porque há transmissões são procurados pelas marcas, os árbitros? Não podem, ou seja, não podem. Portanto, todos estes acordos, é aí que eu queria chegar, todos estes acordos são feitos com a Federação, ou com a Liga, depois conforme, no meu tempo era com a Liga, que a Liga é que geria a arbitragem, agora a arbitragem passou para a Federação, e portanto passam muito pelos conselhos de arbitragem, no limite passa pela Ação Portuguesa de Futebol, que muitas vezes tem aqui também uma palavra a dizer. Portanto, é um acordo que é feito em relação ao grupo e não feito individualmente. Repara que os equipamentos é um bom exemplo. Portanto, no meu tempo, nós tínhamos 2 conselhos de arbitragem, porque havia os jogos de futebol profissional, mas eu era chamado aos jogos da Taça de Portugal, e a Taça de Portugal é da Federação. E, portanto, quando eu ia arbitrar jogos da Taça de Portugal, eu equipava uma Catoni. Porquê? Porque era o equipamento, era a marca que tinha feito o acordo com a Federação Portuguesa de Futebol. Quando eu vinha aos jogos da Primeira Liga e da Liga de Honra, eu equipava a Adidas porque era o acordo estava feito com a Liga. Entretanto, a arbitragem está integrada na Federação, isso acabou e neste momento os árbitros da primeira divisão equipam Nike. Porquê? Porque foi o acordo que foi feito com a Nike. Portanto, é um acordo que é feito institucionalmente e não individualmente, porque isto remetia-nos, e eu fui, a dado momento da minha carreira também, ainda cheguei a ser fiscal linha, que era assim o termo correto, do Jorge Croado, e nós na altura,
havia essa questão, ou seja, nós podíamos equipar de acordo com o acordo ou com o patrocínio que o árbitro tinha individualmente, portanto, não havia obrigatoriedade de equipamentos. Portanto, uns andavam de Hummel, outros de Umbro, outros de Lecoq Sportivo, portanto, eram aquelas marcas, aqueles inícios dos anos 90, muito, mais conceituadas, no sentido, não é mais conceituadas, que faziam equipamentos para árbitros, e portanto aí sim havia os acordos individuais. Com a criação da Liga, isto é, quando surgiu a Liga, e com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, tudo mudou, inclusive a arbitragem, que passou para a Liga, depois agora mais recentemente para a Federação. E aí o que acontece é, lá está, a única coisa que poderia, dado momento, ainda no meu tempo, de ser diferente era as chuteiras, o calçado. Porque, sendo uma coisa muito específica, nem todos os árbitros às vezes se davam com determinadas marcas, e então aí nós podíamos usar calçado distinto. Mas até agora, mas depois na parte final da minha carreira já não, era tudo Adidas ou era tudo Lacatoni, e portanto nós tínhamos que equipar rigorosamente cabeça aos pés. Eu inclusivamente sempre me bati muito por essas questões dos patrocínios e porque achava que os árbitros deviam ter esses patrocínios. Eu recordo-me, eu posso mentir no ano, mas talvez estamos a falar 2001 ou 2002, não estou muito longe desse tempo. Eu recordo-me de fazer jogos, ter feito um jogo em Faro, um Farense Salgueiros, portanto, de Liga de Honra. Eu penso que é de Liga de Honra, estávamos dois Liga de Honra. Estarei aqui por mais ano, menos ano. E nós equipávamos já de Adidas, mas não tínhamos relógios, não nos eram dados relógios, nem aqueles punhos, que eu gostava muito de usar, porque estético também para limpar o suor, etc. A gente vai pingando e era conveniente tirar o suor. E eu lembro-me de ter sido observado pelo Vítor Pereira, que depois mais tarde foi diretor técnico e mais tarde foi o presidente do Conselho de Arbitragem do Conselho de Arbitragem, que estava inserido na Liga, e eu, por estar a ser observado por uma pessoa que tinha uma grande relevância e importância, lembro perfeitamente que equipei da Adidas a cabeça aos pés e levei punhos da Nike, um relógio da Nike, que eram os relógios que a Nike lançou, todos na diagonal, com os números muito grandes. E isso gerou uma grande polémica, vieram dizer, mas eticamente, eu disse, eticamente não, se querem que eticamente eu esteja correto, patrocinem da cabeça aos pés, contudo, e isso gerou que no ano a seguir começássemos a receber relógios da Adidas. Porquê? Porque nós equipámos a Adidas, portanto, que era só uma questão de gestão dos kits que nos eram dados, que havia, às vezes dávamos 3 kits e depois não nos davam uma coisa tão básica como um relógio, que não era nada especial, portanto, não era nenhum relógio com nenhuma tecnologia especial, era só preciso ter os segundos para apontar. Pronto, isto para dizer que estas questões de negócio, de marketing, que são extremamente importantes, obviamente, no futebol e na arbitragem, e há muito caminho a percorrer ainda, mas que este é um bocadinho a estrutura, ou seja, nós não fazemos contratos individuais, nós estamos num bolo e fazemos os contratos que a Federação faz, e a partir daí nós temos que usar ou os equipamentos, ou os relógios, ou todos os kits, até os intercomunicadores, tudo aquilo obedece exatamente às marcas que são contratuadas, e nós individualmente não podemos fazer nada. Ganhamos dinheiro, ou os árbitros neste momento ganham dinheiro em função da publicidade que tem nas camisolas, da imagem, ou seja, desses contratos que são feitos, que depois têm, para além daquilo que é o dado do material, por si só, que se poupa dinheiro quando recebes material, não tens que comprar, mas também muitas vezes há algumas fatias financeiras que são dadas nessas distribuições de dinheiro. Pedro, ainda dentro deste tema do acompanhamento da Federação para com os árbitros, nestas novas realidades das redes sociais, os árbitros são aconselhados ou têm formação para lidar com as redes sociais ou simplesmente são aconselhados a não ter? Exatamente, é essa a última. O que neste momento está a acontecer, como as redes sociais tornaram-se um meio muito fácil das pessoas chegarem às outras pessoas, e obviamente chegar a um árbitro normalmente é pelos piores motivos, é para ofender. Eu até posso dar o exemplo dessa questão que estás a falar e bem da gestão das redes sociais. O meu grande amigo Duarte Gomes, que tem um projeto que é o Kickoff, não é? Com uma quantidade imensa de 90 mil, ou coisa que valha de seguidores, e que o grande drama dele é exatamente esse, é que ele tem que estar aberto ao público, não é? Porque tem uma rede social daquela envergadura com o objetivo que ele tem, ele sistematicamente, ele de vez em quando mostra-me o playlist dele, aquilo é realmente impressionante. Aliás, em cada 10 mensagens, 9 não tem nada a ver com o facto daquilo que ele publicou, vão lá só para o chatear e para o ofender. O que é que se passa com os árbitros que estão no ativo? É um bocadinho isso, e aquilo que tem sido o aconselhamento é não terem redes sociais, porque ou então terem redes sociais muito bem fechadas e bloqueadas, no sentido de não estarem abertas, só poderem contatar com aqueles que ele segue, que o árbitro segue, que eles seguem, porque normalmente ser árbitro de futebol tem essa conotação muito negativa, muito pejorativa, e mesmo que tomes a decisão mais espetacular do mundo, tu quando tomas uma decisão para assinar um penalti, estás a assinar um penalti a favor de uma equipa, mesmo que seja justo, mas estás a assinar um penalti contra outra equipa. E portanto a outra equipa há de haver sempre um gajo qualquer que acha
que aquilo foi a maior injustiça do mundo e, portanto, vai-te lá chatear. E, portanto, as redes sociais neste momento são, digamos que aquilo que é pedido aos árbitros e há muito esse cuidado, aliás, há palestras, olha, o Eduardo Gomes dá muitas palestras também, tal como eu, sobretudo nessa, e o próprio Algarve em Crença, dá muitas palestras naquilo que é a gestão de imagem do árbitro, no geral e sobretudo em relação às redes sociais, porque nós, por exemplo, ainda hoje assistimos àqueles árbitros jovens que estão a começar a sua carreira, que ainda não perceberam bem ao certo onde é que estão metidos, e o que é que fazem? Uns são do Benfica, outros são do Sporting, outros são do Porto. Tem tendência para, neste momento, colocarem lá um cascol porque o Benfica ganhou ou porque o Sporting ganhou, sendo árbitro distrital, porque não se esquecem de 10 anos depois estão a apitar o Benfica ou o Sporting. E depois, mesmo que apaguem, a pegada já lá ficou. Dito de outra maneira, aquilo que eu acho é que, se calhar, da mesma maneira que há psicólogos, há nutricionistas, etc., se calhar, e as redes sociais são uma realidade, nós não conseguimos praticamente fugir a elas. É difícil dizer a um árbitro jovem de 20 anos ou 21 anos não tenhas Instagram, não tenhas Facebook, não tenhas o que é que seja, porque isso hoje em dia é quase a forma de comunicação principal das pessoas quando não estão face to face, e portanto se calhar faria sentido que, mais do que negar ou proibir, é ter alguém que perceba efetivamente de redes sociais e que pudesse efetivamente dar dicas e ajudar os árbitros na gestão dessas redes sociais enquanto estão no ativo. Faria todo o sentido. Mas neste momento é uma realidade para a qual a arbitragem está desperta, sendo que a maior parte dos formadores da arbitragem, os responsáveis, os dirigentes, sobretudo a nível distritais, o que pedem aos árbitros é para não ter, ou para terem muito cuidado. Eu sei que sempre de árbitros, a quem é pedido, exatamente, a quem é pedido terem algum cuidado, que é normal as mulheres, as senhoras, as meninas neste caso, vão para a praia, fazem uma certidinha, terem cuidado inclusive a esse nível. Não se exponham muito lá em biquíni, não sei o que, por fora, porque depois isso vai ter repercussões, porque depois vais ver que é uma árbitra que apitou um jogo, mostrou um cartão vermelho, está em biquíni e podem-te criar graves problemas. Portanto, é muito essa gestão. Nós, no nosso tempo, que não tínhamos redes sociais, portanto, eu não tenho Facebook, eu só tenho Instagram, mas eu quando comecei com o Facebook, comecei em 2012, portanto, eu diria que as redes sociais são dali, não sei se de 2008, 2009, as primeiras pessoas a ter redes sociais, por aí, não sei, se calhar a maior parte, eu saí da arbitragem em 2010 e, portanto, não apanhei a realidade das redes sociais, mas eu, mesmo sem redes sociais, já fazia muita gestão da minha imagem, ou seja, se eu fosse arbitrar um Benfica Sporting, e felizmente tive a possibilidade de fazer vários, portanto a nível de futebol profissional 5, eu se tinha algum cuidado se eventualmente a coisa não corresse bem, ou pelo menos preparava para que se eventualmente não corresse bem, eu no dia a seguir ninguém me via numa bomba de gasolina a pôr gás óleo, ninguém me via às compras no supermercado, ninguém me via num restaurante a comer, porque obviamente eu estaria a exponenciar, portanto fresco o jogo que eu tinha arbitrado, se estivesse em casa, a ir-me expor em sítios onde a probabilidade de ser contactado por pessoas descontentes com a minha arbitragem é muito grande. Exato. Portanto, no fundo, eu já fazia essa gestão, portanto, já punha gasóleo no meu carro para ficar para essa semana. Na altura era casado, quem ia às compras era a minha ex-mulher, quem ia buscar a minha filha à escola era a minha ex-mulher, e portanto, como por acaso não tive, curiosamente os meus casos não são, todos nós temos, não foram nos jogos grandes praticamente não tive caso, mas de qualquer maneira, quando tinha, ia numa outra situação, tive os meus casos, portanto fazia já essa gestão através do cuidado que tinha. O que acaba por ser um pouco preocupante, não é? Porque, imagino, há muitos jovens, claro que é a realidade, porque há muitos jovens que querem ser os Ronaldos, querem ser os Messis, mas depois olham, há muitos jovens a querer ser árbitros, Pedro. O árbitro é bem remunerado, o árbitro é aliciante ser árbitro a nível económico também. Ainda bem que faz essa pergunta. Isto é assim, não há falta de árbitros na perspectiva de concorrerem e fazerem o curso. O grande problema da arbitragem não é os candidatos e depois terminarem os cursos, é a retenção no primeiro ano, por razões óbvias. Quando o árbitro começa a perceber que ao sábado e ao domingo, acabou-se o sábado e o domingo, é só dedicado, porque o árbitro distrital não faz um jogo por fim de semana, faz 4 ou 5. Portanto, quando o árbitro começa a ver que chove ou faz sol, tem que ir para jogo, que depois vai para jogo e que os valores financeiros não são muito elevados, que depois ainda por cima é insultado, que corre até às vezes algum risco de questões de segurança, etc., e que depois não pode sair com os amigos, que se calhar o namorado ou a namorada, conforme a circunstância tem que ter poder de encaixe para que se calhar não se pode estar muito tarde, não pode ir para a discoteca, etc. Isso depois começa a ser um bocadinho complicado e por isso há esta problemática, é sobretudo da retenção.
E tu, para fazeres retenção, tens que tornar a atividade aliciante sob todos os pontos de vista. Pela motivação intrínseca, o prazer de estar dentro do jogo e do espetáculo e de teres prazer em arbitrar, mas também a motivação extrínseca que passa muitas vezes pela projeção de aquilo que pode ser a tua carreira enquanto árbitro, o que é que podes atingir, e também, obviamente, pela questão financeira, não é? E também, depois, algum reconhecimento social que tu acabas por ter, porque queremos que não, eu hoje faço a minha vida toda, ou grande parte da minha vida é estruturada. Eu até mesmo, as aulas que dou, no caso da faculdade, ou na Faculdade de Desporto, o convite em 2009, quando surge porque não só eu academicamente tenho uma licenciatura, um mestrado, sou professor especialista e estou neste momento a fazer o meu doutoramento, tem a ver com a minha parte académica, mas também tem muito, senão também não estava na faculdade, obviamente, mas também tem muito a ver com a minha exposição, com o meu mediatismo, com o facto de eu ser árbitro e estar numa faculdade de desporto, aqui ainda por cima tem uma componente muito forte a nível do futebol, que é o IXE, e portanto, obviamente que o facto de dar formações aos cursos de treinadores de futebol no país todo, o facto de as próprias palestras, a questão daquilo que eu faço na Rádio Observador, aquilo que eu faço no Jornal do Público, da Bola, agora mais recentemente na CNN, portanto, na antiga TV 24, isso tem tudo a ver com o facto de ter sido árbitro, não estava lá. E, portanto, o grande aliciante da arbitragem é o prazer, obviamente, daquilo que possas ter prazer a arbitrar, estás dentro do espetáculo de outra maneira, a carreira que podes ter no durante e no pós, o viajares, conheces as ações da Madeira o país todo, depois numa fase seguinte viajas pela Europa, e eu conheci muito a Europa montado e baseado nessa questão da arbitragem, mas há aqui um aspecto, deixei para o fim de propósito, a questão financeira, que não é um pormenor. Hoje ser árbitro de futebol profissional, e portanto estou a dar o salto, tirares o curso e ir para o futebol profissional, pode ser bastante bom do ponto de vista financeiro. Repara que se fores árbitro de futebol profissional, e agora não dá para te explicar isso tudo, mas se fores árbitro de futebol profissional e tiveres a disponibilidade que eles querem ser semi, ou vamos chamar profissional, que no fundo é um género de profissional, semi-profissional, tu tens um vencimento de base de 2.500 euros por mês, menos 25%, que é o que é retido logo em fonte de IRS. Mas, portanto, é aliciante, já é dinheiro. E depois, se somares a isso, cada jogo que fazes da Primeira Liga, que depois de retirarem o imposto ficas com 1.200 euros limpos, e se for um jogo da Liga Nova ficarás com 800, 900, já é dinheiro. Portanto, eu diria que um árbitro hoje da Primeira Liga, de forma muito tranquila, fazendo 3 jogos por mês, e hoje com a Taça da Liga, a Taça de Portugal, com tanta, enfim, com a Liga de Honra, etc., até fazes mais, mas se estiveres neste estatuto com a tal remuneração base de 2.500 euros por mês, tu raramente baixas os 5.000 euros por mês, só na arbitragem. E mais, não tens que ser profissional o tempo inteiro, tu tens que ter disponibilidade para estar durante a semana lá. E também não podemos pensar, pensar também que é muito dinheiro, porque a carreira também acaba cedo. Pronto, depois aqui há vários fatores, que é, quando comparas os mesmo valores que sejam que 5.000 euros por mês, pronto, depois é tudo muito relativo. Se comparares com os jogadores do Benfica e Porto Sport, ninguém é pouco. Se calhar, se comparares com a maior parte dos clubes da Liga Nova, já é muito. Se comparares isto com a maior parte dos portugueses, os ordenados médios, realmente é bom. Portanto, estás num patamar acima. Se conseguires ter uma atividade profissional que ainda consigas fazer para além da arbitragem, porque tens que ter disponibilidade para a arbitragem, porque tens que ir ao centro de treino 3 vezes por semana e tens que lá chegar às 2, etc. Portanto, mas se tiveres uma atividade profissional ainda e consigas desenvolver, e há árbitros que o conseguem fazer, portanto, digamos, aquilo até é um grande complemento ao valor mensal que o já recebe dessa atividade profissional. Se depois fores internacional, ainda maior, só para ter, vamos a falar aqui do topo, um árbitro como o Artur Soares Dias, que é um árbitro, portanto, top class, está no grupo dos 25 melhores árbitros da Europa, portanto, que é o grupo máximo que existe no escalamento de árbitros internacionais. Quando ele sai para arbitrar uma Champions League, ele vai buscar 6.000 euros limpos. Portanto, só para termos aqui uma noção. Portanto, a arbitragem neste momento, olha, curiosamente, eu estou vestido, já terminei a arbitragem há 11 anos, este é um dos materiais que eu recebi, que é um quispo. Se fores comprar um quispo deste, custa 80, 90 euros. O que quer dizer com isto é que tens todo um conjunto de patrocínios ao longo da tua vida, tens um conjunto de valores que vais ganhando por seres árbitro primeiro ou de honra, ou de árbitro internacional, que te dão para ter uma vida melhor se tiveres cabeça e fizeres uma boa gestão, obviamente. E depois, se terminares a tua carreira e conseguires dar continuidade fora das 4 linhas à tua carreira, seja diretamente ligado ao setor da arbitragem, dos conselhos de arbitragem, distritais ou nacionais, seja como operador físico, o que quer que seja, ou até como comentador ou à volta disto, obviamente que percebes claramente que o grande aliciante
da arbitragem tem que começar pelo prazer de arbitrar, em primeiro lugar, porque no distrital tu não vais ganhar isso, vais ter Claro. mais chatices e menos dinheiro, muito menos dinheiro. Mas se fores ambicioso, trabalhares bem, se fores dedicado, a tua progressão pode ser uma progressão que em 6, 7, 8 anos possas chegar à primeira liga, portanto, se olhares para esse horizonte um bocadinho mais macro, mais à frente, não tiveres só aquela visão do dia de hoje, obviamente que tens aqui algo que pode ser extremamente aliciante. E termino com isto, esta parte, que é o seguinte, se um jovem, normalmente o futebol, agora te falo dos jogadores, a grande parte dos jogadores saem do futebol normalmente ali quando passam dos juniores séniores. Primeiro porque muitos vão estudar para a faculdade, coincide com o tempo, e depois não conseguem compatibilizar, outros porque mesmo tendo algum jeito não têm o jeito suficiente, e às vezes a oportunidade para irem para a equipa sénior, mesmo que seja do distrital. E portanto há uma perda muito grande, ou seja, os júniores alimentam os séniores com 2, 3 jogadores no máximo. E claro que aqui estou a excluir aqueles jogadores que jogam no Benfica e Porto Sporting, Claro. que têm outras perspectivas, mas naquilo que é o geral. Quer dizer que podes perfeitamente aliciar pela positiva um jovem que acabou de ter cheiro de balneário, como costumo dizer, passou pelos infantis, iniciados, juvenis, júniores, e que por alguma razão, ou porque já não tem condições de continuar nos séniores, porque não tem tanto jeito assim como jogador, ou tanta qualidade como jogador, ou porque até faz uma opção de vida, precisa de estudar, faculdade, que já não é compatível com o futebol, tem aqui uma excelente oportunidade de dar continuidade, com a experiência que até adquiriu enquanto jogador, para dar continuidade através da arbitragem, com este aliciante que este também é bom, é porque a maior parte desses jogadores só ganhavam um small e uma Santos de Corato no final do jogo, e a partir do momento que tu és árbitro de futebol e vais arbitrar o teu primeiro jogo, seja ele qual for, nem que seja de infantis, já estás a receber dinheiro. Exato. Porquê? Porque por muitos valores baixos que são, e há associações que pagam pouco, já estás a receber dinheiro. E, portanto, esse é o grande aliciante, e depois tiveres essa perspectiva à la longa, pá, não, eu sou um gajo disciplinado, tenho qualidades, treino muito, não sei o que por fora, e eu posso chegar mais longe. Então, ainda melhor. Ainda melhor. Pedro, voltando só um bocadinho à imagem do árbitro, seria positivo para o árbitro falar no pós-jogo, conferência de imprensa, ou fazer declarações Sim. sobre o próprio jogo? Seria positivo para a imagem do próprio? Num plano teórico, era. Na prática, as realidades dos nossos países, e por exemplo, a realidade do país futebolista de Portugal, diz logo claramente que não. Porque por muito que tu tenhas capacidade de comunicação, por muito que tu fosses preparado para... Mas também é preciso estar preparado, não podes chegar lá, não é, e dizeres dois grunhos, não é? Tens de ter neurónios e tens de ter alguma capacidade e competência para explicares aquilo que eventualmente perguntasse ou não. A maior parte, 90% da tua comunicação não era ouvida, porque aquilo que o adepto queria era tu reconheceres eventualmente um erro de um penalti que tivesses cometido ou não, e até se fosse coisa pedir desculpa, e então aí gera-se o caos. O que é que acontece? A quem controla isto é a FIFA, macro, depois a UEFA, e depois dentro de cada país a respectiva federação. E as indicações que vêm de cima, e eu compreendo essas indicações, é que, como ninguém vai compreender propriamente dito aquilo que são as tuas declarações, dito de outra maneira, as desvantagens e inconvenientes das tuas declarações são maiores que aquilo que podia ser as vantagens, quer em qualitativamente, quer quantitativamente, o que é aconselhado e dito, e depois tornado uma realidade, é que os árbitros não falam depois dos jogos. Nós podemos contornar isto de forma diferente, que é, se calhar, permitir aos árbitros que, quando, por exemplo, um Jornal da Bola, Record, uma televisão, que um árbitro é nomeado para fazer um Benfica Sport, etc., querem fazer uma entrevista com o árbitro, quer ver como é que ele se prepara fisicamente, como é que é. Eu acho que aí o árbitro pode ser um facilitador e de alguma maneira promover a sua própria imagem, porque aí não estás a arbitrar, estás a falar um bocadinho do teu lado humano, do teu lado familiar, eventualmente, do teu lado mais profissional, do que é que treinas, o que é que não treinas, e aí estás sempre, se tiveres capacidade, estás sempre a passar uma boa imagem, uma imagem positiva tua. E, portanto, há muitas outras formas de alguma maneira, dar uma imagem positiva também da arbitragem. Nós hoje temos a Federação com um canal, que é o Canal 11, que não trabalha nada isto, infelizmente. Portanto, trabalha muito bem muitas outras coisas, mas na arbitragem não trabalha absolutamente nada, e que podia usar o próprio canal para, não é para estar a levar aos árbitros para estarem a explicar porque é que marcar um penalti ou não, mas agarrarem os árbitros e ter, por exemplo, um programa pedagógico, a explicar as leis de jogo. Eu tive um programa na Sport TV, que era Em Caso de Dúvida, em que lançava para as redes sociais, era gravado, eu dizia, olha, esta situação assim, e pode ser A, amarelo, e pode ser B, vermelho, e pode ser nada, nada. E as pessoas depois tinham 24 horas para twittar lá, redes sociais, diziam que era vermelho, e no dia a seguir aparecia a minha resposta, que entanto já tinha sido previamente gravada, a dizer, para esta situação é amarelo porque, e depois explicava a lei. Coisas deste género. O próprio Eduardo Gomes teve um programa que era o
o senhor árbitro, ou que era que ele ia aos distritais, aos campos distritais, e filmava, não sei o quê, por aí fora, e falava com os árbitros. Portanto, esse tipo de coisas podem ser extremamente lúdicas e pedagógicas, e isso pode ajudar a potenciar a imagem do árbitro e dar um lado até mais humano. Agora, eu, em tese, diria que era muito proveitoso um árbitro terminar o jogo e poder também prestar uma declaração, até para dar um esclarecimento. Mas como isso não é possível, não é viável, e por muito que a gente ache que é bom, a FIFA não deixa, a UEFA não deixa, as federações não deixam, portanto, é, digamos, um caso encerrado e fechado, podem ser fazer coisas como estas que eu estava a dizer, para ajudar a potenciar a imagem. E o próprio Conselho de Arbitragem fazer, como por exemplo, em Espanha, que assim que acaba o jogo, passado meia hora, o relatório que o árbitro fez e escreveu já é tornado público, e aí a gente já sabe, também que ele o árbitro expulsou o treinador porquê? Já lá aparece, passado meia hora, já está o relatório, tem lá está escrito as palavrinhas todas que o treinador disse. Isto é pedagógico. Há um jogo em que há umas comunicações entre o vídeo-árbitro e o árbitro de um lance polémico. Na Alemanha, o site da própria Federação Alemã coloca as vozes, o áudio entre o árbitro e o vídeo-árbitro está esclarecido. Ou seja, tu podes contornar aquilo que é a comunicação do árbitro em relação ao lance, até mesmo coisas técnicas, através disto. Tornar públicos os relatórios, tornar públicos os áudios das conversas entre os árbitros e vídeo-árbitros, porque isso traz. As pessoas depois podem não gostar, acharem que a conversa entre eles é muito má, que eles são muito maus a decidir, mas não há nada mais transparente que isto. E com estas transparências e com estas aberturas, tu acabas por fazer de forma diferente aquilo que é a tua comunicação de árbitro, não individualmente para dizeres como foi o jogo, mas no fundo acabas de estar a falar do jogo. Exato. Falando em pedagogia, pegando agora no que o Pedro estava a dizer, vou chegar ao cartão branco. No início desta época, acho que, no meu entender, obviamente, que tem havido uma banalização do cartão. Digamos que numa semana, na comunicação social, víamos 4, 5, 6 exemplos de cartão branco. Está-se a banalizar o cartão para aquilo que ele foi criado, Pedro? Olha, eu tive aqui, há um mês, para aí, em dezembro, se não estou em erro, sim, foi em dezembro, penso que foi em dezembro, fui exatamente à entrega de prémios do cartão branco, porque eu sou embaixador portanto, do PNED, do Plano Nacional de Ética de Desporto, onde eles, PNED, estão realmente muito empenhados, juntamente com o IPDJ, nesta questão do cartão branco, inclusive receberam agora, recentemente, no mês de dezembro, também um prémio internacional, portanto, um prémio que é dado, não foi cá em Portugal, por uma empresa, portanto, a nível internacional, exatamente por esta implementação do cartão branco. E, curiosamente, o presidente da APAF discursou lá e depois discursou alguém, e eu não me recordo agora quem discursou, e que, digamos, tinham 2 pontos de vista diferentes exatamente em relação a isto. O presidente da APAF disse que um dos perigos, ou um dos problemas, a APAF, a Associação Portuguesa de Futebol, o Luciano Gonçalves, disse que um dos perigos realmente desta questão do cartão branco é, a dado momento, qualquer bola que é chutada para fora, qualquer situação, tornar-se um cartão branco e isto banalizar e tirar o sentido do cartão branco, mas depois vem alguém falar que diz não se importa nada que haja essa dita banalização, porque ele não entende isso como banalização, mas como um conjunto de atitudes repetidas durante os jogos, de fair play dos jogadores em relação aos outros, do público, do treinador, o que é que seja. E, portanto, se for uma boa prática, nunca será banalizado, mas são várias vezes repetidas as boas práticas. Eu acho que no meio está a razão, ou seja, acho que deve-se incentivar essas boas práticas e se materializar em cartões brancos até para manter esse incentivo em relação às pessoas, levar as pessoas a ter essas boas práticas, não deviam fazê-lo por causa do cartão, mas porque genuinamente sentiam isso, mas ao mesmo tempo, realmente, de repente, qualquer coisa mínima transformada em cartão branco, realmente aquilo que é o sentido do cartão branco, de valorizar realmente um ato, um feito, uma coisa qualquer que realmente teve fair play, a dado momento pode perder um bocadinho, porque são tantas vezes que acontecem que as pessoas a dado momento já não ligam tanto a isso. Portanto, eu acho que pelo meio está aqui o ideal. Eu neste momento, não preocupo, em termos pessoais, não me preocupo muito se estão a banalizar ou não banalizar, eu preocupo-me nas camadas jovens, sobretudo na formação, e das diversas modalidades esportivas, porque agora já não é só no futebol e está extensível a outras federações, pavilhões, etc., é que realmente haja, que este cartão branco seja uma realidade e que haja, por trás, mais do que mostrar o cartão branco, isso é, digamos, o prémio, é o incentivo e a forma como nós educamos os nossos jovens na perspectiva do respeito pelo adversário, pelo público, pelo árbitro, por todos. Isso para mim é que é mais importante, porque se eu conseguir fazer isso de forma bem generalizada, massiva, porque aqui o que interessa é a quantidade mesmo,
porventura eu vou ter uma de duas coisas, ou um excelente atleta profissional no futuro que realmente mantém esses princípios quando vai jogar, seja a modalidade for, e sejam esses princípios para com o árbitro, com o treinador, para com o adversário, para com o público, etc. Ou então, no limite, terei um excelente cidadão, ou um excelente chefe de família, ou um excelente pai, que, acima de tudo, não tendo sido profissional, porque o número de pessoas que lá chegam é bastante reduzido, vai ser um cidadão com outros valores e com outros princípios que o desporto pode trazer. E no contexto atual da sociedade, e isso é uma coisa que me preocupa bastante, aquilo que eu vejo, olha, a começar pela maneira como as pessoas conduzem, que estão a conduzir, as pessoas estão mais agressivas. Eu acho que as pessoas estão menos tolerantes, as pessoas estão cansadas disto da pandemia, eu acho que as pessoas estão mais irritadas, de uma maneira geral, e dizia alguém com muita graça, atenção que isto é uma pandemia, não é o 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima, não foi um milagre, isto é uma pandemia, e portanto não esperem grandes milagres. E aquilo que está a acontecer também no desporto, e nós vemos sistematicamente, olha, dos nossos colegas do Brasil, árbitros, que todos os fins de semana, há situações de violência, de tiros, de agressões, das coisas mais bárbaras, e não é só em relação aos árbitros, é no contexto do futebol. E isso realmente é uma preocupação. Por isso, eu acho que nesta fase em que estamos, quanto mais cartão branco, melhor. Nesta perspectiva de que não tínhamos medo de banalizar, vamos a incentivar as pessoas a terem boas atitudes e bons comportamentos através do desporto e depois, obviamente, para aquilo que é o mais importante, que é para a sociedade, para a vida. Uhum. Pedro, seguindo na ética, seguindo neste caso no premiar o árbitro, seria interessante, não sei se algum dia vai ser possível, haver no final do jogo o prémio Man of the Match, o homem do jogo ser o árbitro e não ser um jogador? Não, é assim, eu percebo a ideia, o conceito é bom, que era, de alguma maneira... Porque às vezes o árbitro pode ser o melhor elemento dentro do... Exatamente, mas é complicado, a ideia é boa, genuinamente, o problema é quem é que ia tomar essa decisão, e aí é que está o grande problema, porque depois íamos cair em cima dos decisores. Os mesmos que a cada final de jogo decidem que é o melhor jogo e há sempre alguém que não concorda. Concordo, pois essa é que é a questão, mas de qualquer maneira, por isso é que muitas vezes a arbitragem procura... porque há este também, para tentar explicar isso de forma rápida, dentro do setor da arbitragem e das pessoas que estão na arbitragem, dos dirigentes da arbitragem, há muito este conceito, já o Colina dizia que o árbitro não deve ser o protagonista, embora seja um dos protagonistas. E dentro dessa perspectiva, esse tipo de questões, por exemplo, logo para o jogo, não é bem vista pelo próprio setor da arbitragem, porque o que interessa é que o protagonismo seja pela ausência, ou seja um protagonismo pela descrição, seja um protagonismo pelas boas decisões, seja um protagonismo por ninguém deu por ele, é um bocadinho isso. E este conceito hoje é o que é mais aceito. Quando estavas a fazer um man of the match e aparecer um árbitro, faz conta que podia ser também elegível, estavas a criar aqui uma situação que podia não ser bem aceita até para os próprios clubes. Repara que tinhas um jogador que fazia um hat-trick, tinhas um guarda-redes que defendia 3 penaltis, mas tinha sido um árbitro que tinha assinalado 6 penaltis e 7 fora de jogo, saía para fora. E ele era um man of the match. Isto ia cair mal. E por isso eu acho que neste momento não colocar o árbitro nesse patamar é bom. Agora, o que pode acontecer, porque já mas eu arriscava num jogo 0-0 em que tivesse havido um penalti que o árbitro não tivesse assinalado e que tivesse tido razão, e aí acho que... Sim, é possível. É assim, tudo está aberto. Claro. Mas tudo está em aberto nesse aspecto. Acho pouco provável. Isto é assim. Sim, eu também acho pouco provável. Volta à resposta de há um bocado. Academicamente, isso faz sentido. Na prática, e olhando, sejamos pragmáticos, e não leves a mal isto, vamos olhar para a realidade que nós temos. A realidade que nós temos diz claramente que o melhor é não fazer isso. Muito honestamente. Eu sei que muitas vezes temos que vencer barreiras e temos um período que, temos que vencer e se não fizermos nunca vamos vencer. Isso faz sentido. E com as consequências que isso vai ter da crítica. Mas eu acho que nesse particular, eu prefiro se calhar no final da época, como acontecia, o Jornal da Bola, o Record, o próprio Jornal do Público, etc., depois elegerem o árbitro porque fazem uma classificação, depois quando havia as galas, no final entregarem um prémio, felizmente tinha alguns também dessas épocas, porque ganhava o prémio X ou Y. Eu acho que é preferível por aí, como uma forma, no fundo, de também potenciares o árbitro como elemento integrante do jogo e que fez uma carreira, fez uma época que foi o melhor de todos naquela época e, portanto, seres premiado com isso, do que propriamente relativamente ao jogo. Iria ter aqui algumas implicâncias que podiam não ser fáceis de gerir e os próprios árbitros não se iriam sentir confortáveis com isso. Uhum. A nível individual, há um ranking para os árbitros.
a nível mundial, a nível nacional, a nível de conjunto, digamos, a arbitragem portuguesa. Eu não sei se existe a nível mundial, mas se existisse, o conjunto de árbitros portugueses estaria em que lugar, Pedro? Há uma percepção universal do valor e da qualidade da arbitragem por país. Sim. Não há um ranking. Depois obviamente, o melhor árbitro que também é atribuído internacionalmente, etc. Isso vai existindo. Mas não existe conjunto, efetivamente... Os portugueses estariam em que lugar? Exato. Aqui a questão que se coloca e estás-me a fazer a pergunta ao dia de hoje, não é? Sim. Portanto, ao dia 13 de janeiro de 2020. Eu estou a dizer isto porque a arbitragem, ao longo dos anos, tem variado. Isto é, o conjunto dos árbitros que lá estão, por limites de idade, etc., vão variando. Eu acho que neste momento que estás-me a fazer a pergunta, nós temos em termos internacionais, temos duas coisas. Uma é a percepção internacional, e a percepção, ao contrário que as pessoas possam pensar, é boa. Nós neste momento temos 9 árbitros internacionais, somos os países com uma cota mais elevada a nível da Europa, nem todos têm 9 árbitros internacionais. Temos um desses 9 árbitros internacionais no top class, naquilo que é a Liga dos Campeões dos Árbitros. A Liga dos Campeões, são os tais 25 melhores árbitros, e temos já 2 árbitros neste momento no nível 1, e neste ano subiu o João Pinheiro a esse patamar. Ou seja, nós internacional estamos bem cotados, passámos de 5 para 7 vídeo-árbitros, também foi criado, é uma coisa recente, a nível UEFA, FIFA, neste caso estamos a falar da UEFA, foi criado também um quadro só de árbitros, vídeo-árbitros, que muitos deles acumulam. Vou dar um exemplo: o Tiago Martins é vídeo-árbitro, o Artur Soares Dias é vídeo-árbitro, portanto, o Artur Soares Dias está no top classe e ao mesmo tempo é vídeo-árbitro. Portanto, tínhamos 5, neste momento temos 7. E, portanto, se quisermos estender isto ao futebol feminino e ao futsal e ao futebol de praia, nós temos 36 árbitros internacionais. Portanto, a percepção que há da arbitragem portuguesa é boa, tem sido chamado a jogos, tivemos no último Campeonato da Europa, tivemos nos últimos Jogos Olímpicos, foi o Artur Soares Dias mais a sua equipa, e depois num teve o João Pinheiro como vídeo-árbitro, no teve o Tiago Martins. Portanto, a percepção é boa. Estou convicto que neste momento o Artur Soares Dias é um dos sérios candidatos a representar um dos 12 árbitros que a UEFA vai mandar para o Campeonato do Mundo do Qatar. Portanto, temos uma boa percepção. Somos chamados sistematicamente a arbitrar ligas, temos este protocolo com França, à Grécia temos ido lá várias vezes, à Arábia Saudita. Portanto, temos ido a vários países a convite com a tal autorização da FIFA ou da UEFA, conforme o jogo ser intercontinental ou ser na Europa, e portanto a percepção é boa, e eu diria que a arbitragem portuguesa, sobre esse global e visto pelos olhos de lá fora, estaremos claramente nas 7 melhores arbitragens da Europa, isto é, por países, sem dúvida alguma. Sim. A questão aqui que se coloca é um bocadinho daquilo que é a produtividade no plano nacional. E aí as coisas mudam, mas mudam para todos os países, não é? E aí eu diria que neste momento não vivemos o melhor momento da arbitragem. Porque se é um facto que nós temos árbitros internacionais, também é uma realidade que quando nós vamos arbitrar um jogo, como agora tivemos 2, Benfica-Porto, ou Porto-Benfica mais concretamente, e que tu vais ter que escolher um árbitro, é muito simples para mim como comentador dizer quem é que é o árbitro que vai. Normalmente está os 3 árbitros que a gente elege. Porquê? Porque dos 21 árbitros, de forma clara, nós tiramos logo aqueles que não são internacionais, e dentro dos internacionais nós temos 4 ou 5 que nunca têm hipótese de apitar estes jogos, porque tem um ano, tem 2 internacionais, tem 10, 15, 20 jogos de primeira divisão, e portanto não tem estatuto ainda para ir. E isto não se passava há 15 anos atrás. Tu, para seres árbitro internacional, tinhas malta para seres árbitro internacional já tinhas 50, 60, 70 jogos de primeira liga. Repara que nós temos o Tiago Martins e o Fábio Veríssimo, foram árbitros internacionais, um com 4, outro com 5 jogos de primeira divisão, e este ano mais 2 árbitros foram promovidos internacionais com meia dúzia de jogos na Primeira Liga. Porquê? Porque nós temos que preencher as cotas e ainda não houve tempo para fazer a maturação. É um ciclo. E termino com isto, para as pessoas perceberem o que quer dizer. Se eu disser assim, de repente, o Silvio Batista, Paulo Costa, Paulo Paraty, já faleceu, Pedro Proença, Duarte Gomes, Paulo Batista, todas as pessoas, mesmo que só estejam a ouvir a minha voz, para não estar a identificar, porque identificam, sabem quem eu sou, as pessoas vão dizer assim, isto é árbitros. São raras as pessoas que não sabem que foram árbitros. Se eu agora disser, olha, está-me a tentar lembrar os nomes dos 2 moços que foram promovidos agora e não os tenho de cabeça. Estás a ver? Não os tenho de cabeça. Se eu disser aqui nomes como Vítor Ferreira, António Nobre
e estes dois moços que foram agora promovidos, se não for no contexto de futebol, as pessoas não vão lá saber que há árbitros. E esta é a grande alteração que houve paradigma da arbitragem. É que nós tínhamos árbitros que estavam bastante tempo na Primeira Liga, ganhavam maturidade e consistência, estavam disponíveis no conceito de palavra, para arbitrar jogos, Benfica, Sport, Porto, etc. por fora, e quando iam, claro que havia sempre quem não gostasse, porque o número com um penal, um fora de jogo, aquelas coisas, mas tinham consciência. E tu hoje tens um leque muito reduzido de árbitros que podem ir para esses jogos, e mais, ainda não têm experiência nem maturidade. E nós hoje vemos muitos árbitros a serem postos em causa nas suas decisões, que decidem tão bem ou melhor do que eu e o Pedro Proença se calhar decidíamos há 10 anos atrás, isso nem está em questão, só que nós mesmo quando decidíamos mal, éramos respeitados no campo, por causa do estatuto que tínhamos, do nome que tínhamos. E hoje, a maior parte destes árbitros não tem esse ascendente, essa capacidade. Por isso é que eu digo que no plano internacional, estamos claramente nas 5, 6, 7 melhores ligas, sob o ponto de vista da qualidade da arbitragem, não tenho dúvidas nenhumas, e é assim que nós somos vistos lá fora, mas depois internamente, na prática e na realidade, eu acho que estamos menos bem nessas questões da maturidade, da experiência, da consistência e, sobretudo, da aceitação por parte dos intervenientes em relação às decisões dos árbitros. Eu raramente tinha casos, nos meus jogos que errava e não tinha grandes casos de contestação, no sentido de, tudo tranquilo, o jogo era tranquilo. E hoje tu tens muitos árbitros, do primeiro, segundo ou último, a serem questionados no jogo, a protestos, a levantarem os braços sempre fora, coisa que no nosso tempo não acontecia. E nós até errávamos mais que estes árbitros erram hoje. Eu tinha aqui uma pergunta que tinha só um sentido, mas agora com a nossa conversa a pergunta vai ter dois sentidos. Okay. Que é a primeira a pergunta que eu tinha inicialmente era se o problema do futebol português era a arbitragem, mas claramente que não será. Mas eu queria que, se possível, o Pedro fizesse aqui um paralelismo no sentido de algo vai mal no nosso futebol. Agora é assim, no futebol jogado dentro de campo ou no futebol fora de campo? Porque nós vimos sempre problemas com dirigentes fora do campo e não vimos com nada dos árbitros. Será que o problema é dos dirigentes, dos árbitros ou de outros agentes? É assim, nós temos sempre margem para melhorar, isso não há dúvidas, e portanto nunca podemos dizer que dentro de campo está tudo ok. Até que ainda agora identifiquei-te esta falta de ascendência dos árbitros em relação muitas vezes ao jogo e aos jogadores, a falta de experiência que os árbitros têm de maturidade, que têm muitas dificuldades. Repare que nós hoje estamos muito agarrados ao telemóvel, às redes sociais, as relações interpessoais perderam-se e, portanto, aquilo que era um árbitro de 30 anos, há 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, que já tinha ido à tropa, que já trabalhava, que se calhar já era pai, etc. Hoje em dia a realidade é outra, as pessoas estudam até mais tarde, saem mais tarde de casa, arranjam emprego muitas vezes mais tarde, não têm determinadas situações que a própria vida lhes proporciona, onde tu vais maturar de forma muito rápida e vais crescer muito rapidamente. O caso da tropa é um bom exemplo, não quer dizer que a pessoa para ir vai à tropa e fica, não é isso, mas a tropa dava-te essa experiência. O facto de casares muito cedo ou teres filhos muito cedo obrigava-te a ter experiências também mais cedo, e isso dá-te maturidade, não quer dizer que depois sejas bom, mas dá-te maturidade. E portanto há aqui aspectos que eu diria que, sob o ponto de vista do jogo jogado, tendo árbitros mais jovens, menos experientes, com mais dificuldades em relações interpessoais, o que é arbitrar? É tomar a decisão e liderança. E ao nível da liderança, estes árbitros hoje têm muitas dificuldades, porque não têm essas competências, e portanto isso vai se traduzir na dificuldade de dirigir o jogo, claro que sim, e nesse aspecto há uma margem de evolução bastante grande. Também temos alguns jogadores, depois que nem sempre ajudam o próprio futebol. Nós estamos a assistir a um fenómeno hoje em dia, que é levarem um toque, como há vídeo-árbitro, e há aquele escrutínio, levam um toque no peito ou na barriga e ficam-se a queixar da cara, para tentar sacar o cartão amarelo ou vermelho ao árbitro em relação ao seu adversário. Portanto, esses são os aspectos aparentemente menores, o tempo útil de jogo, as perdas de tempo, o futebol, se calhar, com tempo útil, que nós percebemos claramente que Portugal, até por estatística, estamos na cauda da Europa, temos 25 minutos por cada parte de tempo útil, 26, enquanto a maior parte dos países vai para os 27, 28, 29 por parte, 31 no caso da Inglaterra. Portanto, há aqui problemas de dentro do campo que têm que ser melhorados. Agora, o grande problema daquilo que é uma imagem mais negativa do futebol tem muitas vezes com dois aspectos. Tem muito a ver com dirigentes, e nós estamos a assistir, eu não queria entrar muito por aí, mas estamos a assistir neste momento a um conjunto de desconfianças, processos, chama-lhe o que quiseres, que estão a ser levantados com aqueles nomes todos das operações cartão azul e cartão vermelho, aquelas coisas todas que a gente está a ouvir por aí, portanto, em que os clubes estão a ser todos implicados, dirigentes, etc., em que percebemos que não é uma questão de corrupção no sentido de toma lá dinheiro para marcar um pé, não é isso,
mas é sobretudo dos negócios, dos crimes fiscais, etc., e que não abona nada para a imagem daquilo que é o futebol, porque as pessoas depois, com estes ambientes pesados e com estas desconfianças, com estas ideologias, as pessoas a dado momento já desconfiam que vão ver um jogo que é verdadeiramente honesto e íntegro. Também ficam com a ideia que se isto é assim, o negócio, a venda do jogador, se calhar é assim para aquilo que é o jogo jogado dentro das 4 linhas. Curiosamente, ainda hoje saiu uma notícia que põe em causa, vale o que vale, um jogo e um campeonato de 2010. Portanto, a propósito de um favorecimento de um clube em relação ao outro, não sabemos se é verdade ou se é mais uma daquelas tretas especulativas. Mas o facto é que essas notícias existem. Mas também existe algo que podia ser, que era mais fácil de resolver, e a Liga está a tentar fazê-lo, e que tem a ver com também a melhoria do próprio espetáculo. Os horários de jogos, por exemplo, os períodos de descanso entre os jogos, as condições dos estádios, aquilo que é o produto oferecido hoje numa transmissão televisiva. Repara, tu não consegues ter uma entrevista a um jogador, não é? Tu queres saber alguma opinião do jogador, é preciso quase meter um requerimento, e os clubes normalmente, se for de jogos, não deixam. E hoje em dia, tu quando compras um pacote da Champions League, e é por isso que a UEFA nesse aspecto tem coisas boas como esta, quando a tua operadora cá em Portugal compra o pacote da Champions League, não compra só o jogo, compra o jogo, a obrigatoriedade depois dos flash interviews, a entrevista semanal que é dada por um jogador, aí dão, ou seja, compras um pacote com um conjunto de ofertas. E aí, quer seja em relação à transmissão televisiva, quer seja às condições do próprio estádio, não chover na tua cabeça, teres condições de acesso, bons parqueamentos, segurança, que é um aspecto muito importante, saberes que vais lá com o teu filho e que sais lá vivo e que não há problema. Aí há ainda um trabalho muito grande a ser feito, e que pode ser feito no sentido de dar ao futebol maior qualidade. Obviamente que ainda dentro das 4 linhas, se quiseres ir mais longe, quando tu pensas na mudança que está a ser operada com as tecnologias, com a questão do vídeo-árbitro, com a questão até da alteração da lei do fora de jogo, ou seja, tens aqui um conjunto de coisas que estão sempre a evoluir no dia-a-dia para, na perspectiva de dar mais verdade esportiva ao jogo, dar mais celeridade, haver menos interrupções, haver mais espetáculo. Portanto, há aqui, ou seja, isto é um processo que nunca há de ser fechado. Por muito que evolução que haja, e nós olhamos muito para a Liga Inglesa como um dos melhores produtos vendidos para o mundo inteiro, o Boxing Day, etc., por aí fora, mas também, obviamente, com vicissitudes e com erros. Agora, neste momento o futebol tem mais, eu diria que se calhar, se quisermos agarrar num valor de 0 a 100, eu diria que 85% daquilo que está menos bem ou que está mal tem a ver com, respondendo à tua pergunta, com o que está fora das 4 linhas, e se calhar só 5 ou 10% ou 15% no limite máximo, tem a ver com aquilo que pode ser melhorado dentro das 4 linhas. Pedro, para irmos já caminhando para o final, tinha uma pergunta também relacionada com, neste caso, a defesa do árbitro ou a defesa do espetáculo. Acrescenta alguma coisa sabermos o árbitro 2 ou 3 dias antes do jogo? Sabermos quem é que vai apitar um Porto-Benfica, por exemplo? Acrescenta alguma coisa? A questão é esta. No meu tempo, nós éramos nomeados à terça e da parte da tarde já sabia quem era o árbitro para sábado, domingo, ou sexta, sábado, domingo, segunda. Eu não vejo mal haver o conhecimento da equipa de arbitragem de uma maneira genérica, acho que não tem mal. O problema é que muitos são os clubes, muitos são as redes sociais, muitos são os programas desportivos que depois vão agarrar no nome do árbitro para passar a fazer novelas dentro da semana. Claro. E isso é o lado negativo. E depois há a questão da segurança, porque a dado momento, também se soube, havia árbitros que passavam a ser ameaçados antes dos jogos. E, portanto, o Conselho de Arbitragem, a dado momento, antes da pandemia, mais concretamente, o que fez era no próprio dia que se tinha conhecimento, isto é, a equipa de arbitragem e a organização já tinha que saber com 3 ou 4 dias de antecedência, porque eu como árbitro tenho que me preparar. Eu quando estou a fazer uma microciclo semanal, por exemplo, a nível de treinos, eu tenho que saber quando é que vou ter competição. Para o preparador físico saber quando é que posso dar carga máxima, quando é que ele depois quando é que tem que estar pronto. Etc. E depois todo o planeamento da viagem, quando mete hotéis, quando mete viaturas, etc. Mas para o exterior, o que se começou a fazer foi não dar esse conhecimento, só dar conhecimento em cima. E realmente pararam as ameaças, pararam os programas de fazer aqueles releases todos sobre as equipes de arbitragem. Devagarinho, o Conselho de Arbitragem tem vindo a dizer na véspera, agora às vezes com 2 dias de antecedência, já começámos a tomar conhecimento. Portanto, uma vez mais digo, não vejo mal que haja um conhecimento prévio da equipa de arbitragem, como infelizmente muitas vezes isso é utilizado, uma vez mais, para carregar em cima do futebol pela negativa e em cima dos árbitros.
percebo claramente que esse conhecimento seja o mais em cima do horário do jogo. E é uma medida, de certa forma, preventiva, se calhar inteligente e adequada àquilo que é a realidade atual que estamos a viver. Uhum. Pedro, mesmo para terminar, 3 perguntas, mas rápidas. Ok. Para o Pedro Henriques, quem foi o melhor árbitro português de sempre? Eu tenho dificuldade em responder-te a isso, mas vou dizer-te o seguinte: se olharmos para aquele que atingiu o patamar mais elevado, sob o ponto de vista de jogos arbitrados qualitativamente, tínhamos de dizer que é o Pedro Proença. Porquê? Porque o Pedro Proença fez uma final do Campeonato da Europa, de seleções, e fez a final de uma Champions League. E antes dele e depois dele não tivemos mais ninguém a fazer exatamente, a ter este desempenho. Temos agora o Artur Soares Dias, que, à semelhança do outro já foi no Campeonato da Europa, foi o pioneiro a ir a uns Jogos Olímpicos, mas obviamente, e se calhar, até ao final da sua carreira, até pode vir a superar este desígnio do Pedro Proença, mas, portanto, sob o ponto de vista do resultado, é como perguntares qual é o melhor clube no Campeonato Nacional desde que o futebol existe. Epá, eu diria assim, olha, vamos ver qual é o que tem mais títulos. Pronto. Exato. Ou quem é que é o melhor da Taça de Portugal. Portanto, agarro-me aos Ok. resultados para dizer que esta equipa é melhor, não por ser melhor, mas por ter mais títulos. Ou seja, Ok. na prática, aquele que foi mais eficiente na perspectiva daquilo que conquistou. E é dentro dessa perspectiva. Agora, obviamente que nós tivemos um árbitro que foi muito importante. Tivemos vários, mas tivemos um árbitro que foi muito importante, enfim, em termos daquilo que foi também a evolução da arbitragem portuguesa, que foi o Vítor Pereira, que de alguma maneira, à semelhança do que o Mourinho fez para os treinadores, o Vítor Pereira fez um bocadinho isso para a arbitragem portuguesa, desbravou novos caminhos, novas perspectivas. Já tínhamos tido outros árbitros, mas numa altura em que o futebol ainda não era organizado como é hoje, com a Champions, com a UEFA, etc. E, portanto, o Vítor Pereira deu aqui um passo importante. Pelo meio tivemos outros, como o Silvio Batista ou o Gabriel Crença, que num plano internacional atingiram também ali uns patamares interessantes, ambos foram ao Campeonato da Europa, etc. Mas não há dúvidas que o Pedro Proença, nesse aspecto, foi o melhor árbitro pelo aquilo que conseguiu conquistar. Se me perguntares, ok, deixa isso e diz, pensa lá que há o melhor árbitro de todos os tempos, ou todos os tempos é difícil, porque eu não conheci os árbitros todos, não é? Mas o melhor árbitro naquilo que é a relação com o jogo, leitura de jogo, aceitação de jogadores, sei quê, fui eu, como é óbvio. Claro, acho muitíssimo bem que assim seja. E o melhor árbitro estrangeiro, de sempre. Pois, é assim, aí vou ser vulgar, não é? Eu vou se calhar falar no nome que é as pessoas que não têm nada a ver com a arbitragem falam, que é o Colina. Sabes que o Colina, não sei se foi o melhor árbitro de sempre, mas o Colina trouxe uma novidade e tem muito a ver com a tua área, digo eu, não é? Não percebo minimamente, mas não tenho os teus conhecimentos. O facto do Colina não ter cabelos, ser careca, ter aquele aspecto meio extraterrestre, vem-nos trazer um bocadinho para aquilo que eu chamo, e eu por acaso nem bebo esta bebida, mas o mundo da Coca-Cola. Porque, de repente, percebemos que o facto de eu ter doença usar gel na cabelo, o facto de eu ter o cabelo como uso, que ainda hoje o utilizo para os trabalhos que faço, e não interessa se eu sou bonito, sou feio, se o gel ficou bem ao Pedro Proença, se o Colina, que até foi por causa de uma doença que ficou bem, todo careca, etc. Mas isto é uma imagem de marca que nós temos e que as pessoas associam. Eu hoje vou ao supermercado e as pessoas reconhecem quando me vêm de costas. Ou seja, e dizem logo, você é o que trabalha na televisão, ou foi sabe como é que eu reconheci? Por causa do cabelo. O seu cabelo não engana. Pois posso ter o pior cabelo do mundo, que a minha mãe não gosta do cabelo que eu tenho. Mas é a minha imagem de marca. E, portanto, o Colina, o que trouxe com ele foi deixarmos ter aquele árbitro. Eu vou dizer uma coisa que os meus colegas árbitros ouvem isto, 90% deles ficam irritados comigo, mas eu já aos 56 anos já não tenho filtros. Deixámos ter o árbitro barrigudo, agora as barbas e os bigodes estão na moda, mas há uns anos atrás era aquele tipo que parecia o polícia, né? Bigodinho, barrigudo. Portanto, deixámos ter aquela imagem de árbitro, que era um bocado a imagem que nós tínhamos das forças de segurança das polícias, que felizmente tanto os árbitros como a polícia mudaram. Hoje vemos polícias com nível, com postura, com perfil, elegantes, até por fora, vemos árbitros exatamente na mesma perspectiva. E o Colina trouxe exatamente essa coisa que é um árbitro, não precisa de ser barrigudo e gordo e com um aspecto que a gente goza com ele, não. O árbitro é um árbitro de autoridade, um árbitro que até assusta e abre os olhos, um árbitro que impõe, não é? Que impõe, eu gosto mais de dizer, que conquista o respeito, que tem uma imagem que até fazem-se publicidades com o árbitro, para roupas e para isto e para relógio e para aí fora. Portanto, o Colina veio trazer que o árbitro, não sendo o protagonista, mas sendo um dos protagonistas, pode ter uma boa imagem. E hoje, nós vemos árbitros, nós olhamos para os italianos, que cuidam muito da sua imagem, os árbitros todos da Primeira Liga, todos com aqueles cabelos todos arranjados, todos com gel, todos com 1,86 m, que é raro haver um árbitro da Primeira Liga italiana com menos de 1,80 m, todos longilíneos,
todo aquele aspecto, ok, podiam ser, muitos deles podiam fazer uma capa de revista da Men's Health ou de outra coisa qualquer, porque efetivamente tinham aspecto para isso. E o Colina conseguiu juntar o melhor dos dois mundos, ser muito bom a arbitrar, ter atingido os patamares todos que havia para atingir de finais das Champions, Campeonato da Europa, Campeonato do Mundo, portanto esse aí é o melhor de todos, e juntar a imagem que ele criou, exatamente, carisma, de boa imagem para fora. E eu acho que por isso tinha que eleger claramente o Colina. Pedro, mesmo para finalizar, um jogo que gostasse de ter arbitrado? Bem, no plano nacional não me faltou jogos para arbitrar. Podia ter arbitrado mais, um que tivesse visto no sofá e pensar, ei, gostava mesmo de arbitrar aquele jogo. Era no plano internacional, garantidamente. Sim. Obviamente que não tendo eu atingindo nenhum desses patamares, que eu vim muito tarde para a arbitragem. Aliás, eu vim para a arbitragem sem querer, não fui árbitro para ser árbitro, eu tirei o curso de árbitro como tirei o curso de treinador. Porque, a dado momento, a minha formação profissional, tinha acabado de se tornar Academia Militar, foi-me colocado o desafio de treinar as equipas da Academia Militar, futebol, nos campeonatos universitários, ir aos campeonatos de Forças Armadas com as equipas de futsal do Exército, e portanto eu tive necessidade de juntar aquilo que já era o meu currículo desportivo, sob o ponto de vista daquilo que eu já fazia, da formação académica que já tinha, juntar o ser treinador e o ser árbitro. E foi por isso que tirei o curso. E portanto, ao vir com 25 anos para a arbitragem, já vinha com 7, 8 anos de atraso. E, portanto, nunca podia ter uma carreira internacional, nem nunca podia ter uma carreira internacional de um patamar como, por exemplo, o Pedro Proença teve. Resumindo e concluindo, aquilo que efetivamente eram jogos que eu gostaria de ter arbitrado, naturalmente era um campeonato do mundo ou um campeonato da Europa, sobretudo a final, porque ir a um campeonato da Europa e um campeonato do mundo por si só já é altamente gratificante, mas estares na final é extraordinário. Portanto, eu diria que a nível nacional não me ficou nenhum jogo por arbitrar. Isto é muito relativo, porque, claro. Obviamente, porque pelo menos experimentei um bocadinho de tudo, até uma final de uma Taça de Portugal arbitrei. Agora, no plano internacional, sim, ficou tudo por fazer, mas aí tem a ver com a opção que eu fiz. Eu, quando subi à Primeira Liga, estava no meu último ano de subir à Primeira Divisão, 35 anos, e sabia que aquilo que me restava era ter 10 anos na Primeira Liga, ponto final para a, portanto, ou seja, não podia almejar a mais. E, portanto, contente e satisfeito, sabes que eu termino com isto, estou aqui a ocupar um bocado de tempo, mas termino com isto. Eu, para mim, eu sou uma pessoa muito do dia a dia, mas sou mesmo, genuinamente. Há aquela malta que vai para o Facebook e Instagram dizer, vivo o dia de hoje, não sei o quê, mas eu sou mesmo assim. Eu vivo muito pouco a pensar no futuro e o passado só me serve para dizer, para me contar a história de como é que eu cheguei aqui ao hoje como pessoa. Só serve para isso. E o futuro tem uma importância relativa, porque eu tenho uma filha e é mais por ela que às vezes penso no futuro, porque se eu não tivesse garantidamente ainda pensava menos. E, portanto, sou uma pessoa de que quando estou nas coisas, vivo com muita intensidade as coisas. Por isso, às vezes, quando me perguntam, não tens saudades? Eu respondo, não. Então, mas isso eu não gostava. Não, adorei o que fiz, só que vivi com tanta intensidade que não tenho saudades, não havia mais nada para viver naquele momento, eu dei tudo. Portanto, voltar atrás só se fosse para voltar a ter o prazer daquele momento que tive. Agora, não havia mais nada para viver. Mesmo quando tomei decisões erradas, não havia nada a fazer. Portanto, mas eu vivi aquilo com toda a intensidade possível. E é por isso que de alguma maneira, eu digo genuinamente que não me preocupa, estou-te a responder à pergunta, por isso é que digo que estes seriam os jogos que eu teria apitado, mas de forma genuína tudo o que vivi com intensidade. E estou muito mais preocupado com aquilo que é o presente, obviamente hoje, o amanhã, mas um amanhã que não é aquele amanhã de futuro, e viver com intensidade. Dá-me um gozo imenso estar-te aqui a responder este momento que nós estamos, porque neste momento só estou focado nisto. É que não estou mesmo a pensar, daqui a tenho uma série de coisas para fazer, e hoje tenho um dia agitado, mas neste momento só estou preocupado com isto. Este é o meu modus operandi. E quando tu fazes isso, tu não deixas nem para trás, nem para a frente, nem nada de fazer, nem nada que venhas a arrepender de fazer ou não fazer. Interessa é o momento, e é isso que eu faço com muita intensidade, e por isso, academicamente respondo, claro que sim, Campeonato da Europa, Campeonato do Mundo, na prática, nem sequer penso nisso, percebes? Ou seja, já passou, agora estou preocupado em ver com a intensidade o programa que vou fazer de rádio, agora só na segunda-feira, aliás, amanhã já, temos a direto na Rádio Observador com os jogos, ou quando for depois à Bola TV falar, portanto, isso para mim é a minha preocupação e dar o máximo aí. E esse é o jogo que eu quero arbitrar amanhã, não mais nada. Muito bem, Pedro. A mim resta-me só agradecer a disponibilidade, mais uma vez o ter aceitado o convite para estar aqui no Marketing do Futebol. A todos os que nos assistem e que nos ouvem,
agradecer por terem estado mais estes minutinhos no marketing do futebol. Apareçam no próximo programa, porque porque o futebol não vive só da bola. Obrigado.